Legenda maior. Prólogo 1. Começa o prólogo à vida de São Francisco. Nestes últimos tempos, a graça de Deus, nosso Salvador, apareceu em seu servo Francisco para todos os verdadeiramente humildes e amigos da santa pobreza, que, venerando nele a superabundante misericórdia de Deus, são instruídos por seu exemplo a abnegar pela raiz à impiedade e aos desejos deste século, a viver em conformidade com Cristo e a terem sede do desejo incansável da bem-aventurada esperança. Pois para ele, que era verdadeiramente pobrezinho e contrito, o Deus excelso olhou com tamanha condescendência da bondade que não só ergueu o miserável do pó do comportamento mundano, mas também o deu à luz dos que creem, como alguém que professou a perfeição evangélica, feito guia e pregoeiro, para que, dando testemunho da luz, preparasse para o Senhor o caminho da luz e da paz, para os corações dos fiéis. Por este, como a estrela da manhã no meio das nuvens, brilhando pelos claros fulgores da vida e da doutrina, orientou para a luz, com uma irradiação mais do que fulgurante, os que estavam sentados nas trevas e na sombra da morte. E como um arco refulgindo entre as nuvens da glória, representando em si um sinal da aliança do Senhor, evangelizou aos homens a paz e a salvação. Sendo ele mesmo um anjo da verdadeira paz, também de acordo com a semelhança imitatória do precursor destinado por Deus, para que, preparando o caminho no deserto, pregasse a penitência da altíssima pobreza, tanto pelo exemplo como pela palavra. Preparando primeiro com os dons da graça superna e depois feito crescer com os méritos da virtude invicta, repleto também do espírito da profecia e ainda deputado ao ofício dos anjos e todo o acesso pelo incêndio seráfico, e como um homem hierárquico levado ao alto por um carro de fogo, como aparece sobre abundantemente pelo correr de sua vida, está comprovado racionalmente que veio com o espírito e a virtude de Elias. Por isso, não sem mérito, foi construído como designado pelo vaticínio verídico de João Apóstolo e Evangelista, outro amigo do esposo, sob a semelhança de um anjo subindo do nascer do sol e tendo o selo do Deus vivo. Pois João disse no Apocalipse: quando se abriu o sexto selo, eu vi um outro anjo subindo do nascer do sol, levando o selo do Deus vivo. Prólogo 2. Concluímos com uma fé indubitável que esse mensageiro amável para Cristo, imitável por nós e admirável para o mundo, foi o servo de Deus Francisco, se percebermos nele o ápice da exímia santidade, pela qual, vivendo entre os homens, foi imitador da pureza angélica, pelo que também foi colocado como exemplo para os seguidores perfeitos de Cristo. Para pensarmos isso com fidelidade e piedade, somos levados não só pelo ofício que teve de chamar ao choro e ao pranto a cabeça raspada e ao cíngulo de saco, e a marcar o tal nas frontes dos homens que gemem e sofrem, o selo penitencial da cruz e o hábito conforme a cruz. Mas também pelo irrefragável testemunho da verdade. Confirma-o selo da semelhança do Deus vivo, isto é, de Cristo crucificado. Ele foi impresso em seu corpo não em virtude da natureza, nem pela engenhosidade da arte, mas antes pelo admirável poder do Espírito do Deus vivo. Prólogo 3.
Eu, de maneira alguma, me atreveria a descrever a vida de um homem tão venerável, digníssimo de toda imitação, sentindo-me indigno e insuficiente, se o afeto fervoroso dos irmãos não me animasse. Também instou comigo concordemente o capítulo geral, e fui levado pela devoção ao Santo Pai que me obriga. Além disso, eu, que quando era menino, por sua invocação e méritos, foi arrancado das fauces da morte, como ainda guardo em minha memória recente, temo que me acusariam do crime de ingratidão se deixasse de apregoar o seu louvor. Para mim, essa é a causa principal de assumir este trabalho, porque eu reconheço que a vida do corpo e da alma me foram conservadas por Deus. Eu experimentei e reconheci que foi por Ele e por virtude dele. Decidi recolher em toda parte as virtudes, atos e palavras de sua vida, como alguns fragmentos, em parte descuidados e em parte dispersos, ainda que não o pudesse fazer completamente, para que não acontecesse de se perderem quando morrerem os que conviveram com o servo de Deus. Prólogo 4. Portanto, para que a verdade da sua vida, que devia ser transmitida aos pósteros, constasse para mim com mais certeza e clareza, fui ao lugar onde o homem santo nasceu, conviveu e morreu, e mantive uma entrevista cuidadosa com pessoas que foram as suas familiares e ainda sobrevivem. E principalmente com alguns que tiveram consciência de sua santidade e foram seus principais seguidores, cujo testemunho deve ser tomado como indubitável por causa da verdade reconhecida e da virtude comprovada. Entretanto, para descrever o que Deus se dignou fazer por seu servo, achei que devia deixar de lado um estilo literário rebuscado, pois para a devoção do leitor aproveita melhor a palavra simples que a ornamentada. Nem sempre contei a sua história de acordo com a ordem cronológica, para evitar confusão, mas procurei antes conservar uma ordem de uma conjunção mais apta, segundo a qual pareciam combinar melhor em temas diferentes acontecimentos do mesmo tempo, ou em um mesmo tema acontecimentos de tempos diferentes. Prólogo 5. O começo, o progresso e a consumação de sua vida estão descritos em 15 capítulos diferentes, anotados abaixo. No primeiro fala-se de como vivia quando era secular. No segundo, de sua perfeita conversão a Deus e da reparação de 3 igrejas. No terceiro, da fundação da religião e da aprovação da regra. No quarto, do progresso da ordem sob sua mão e da confirmação da regra já aprovada. No quinto, da austeridade da vida e como as criaturas lhe davam consolo. No sexto, da humildade, da obediência e das condescendências divinas feitas aos seus desejos. No sétimo, do amor pela pobreza e da sua admirável ajuda em casos de necessidade. No oitavo, do sentimento de piedade e como os carentes de razão pareciam gostar dele. No nono, do fervor da caridade e do desejo de martírio. No décimo, do esforço e da virtude da oração. No 11º, da compreensão das Escrituras e do espírito de profecia. No 12º, da eficácia de sua pregação e da graça das curas. No 13º, dos sagrados estigmas.
No 14º, de sua paciência e da passagem da morte. No 15º, de sua canonização e do seu traslado. Por último, acrescentamos alguma coisa dos milagres que mostrou depois de seu feliz trânsito